Olá! Hoje a gente vai analisar uma alegação bem antiga e, para ser sincero, bem ousada, a de que eventos futuros e específicos foram detalhados com séculos de antecedência. É uma ideia que meio que desafia tudo que a gente entende sobre tempo e história. Ok, vamos pensar nisso juntos. Imagina a tarefa de descrever, com detalhes, um smartphone. Agora imagina fazer isso escrevendo lá no ano de 1700. Seria impossível, certo? Pois é exatamente esse tipo de quebra-cabeça que a gente vai explorar hoje. Para começar, vamos focar na nossa primeira evidência. É um texto bem antigo, do Velho Testamento, que acabou ficando conhecido como Salmo da Crucificação. Olha só o nível de detalhe aqui. O autor descreve uma execução em que as mãos e os pés são perfurados, e não para por aí. Ele menciona soldados dividindo as roupas da vítima e até atirando a sorte para ver quem fica com a túnica. São detalhes muito específicos. E é aqui que a coisa fica estranha. O Salmo 22 foi escrito pelo rei Davi, lá por volta do ano 1000 a.C. A crucificação, como método de execução, só foi inventada uns 400 anos depois. Ou seja, a descrição veio muito antes da invenção. E esse slide deixa o problema bem claro, né? Na época de Davi, os métodos de execução eram apedrejamento ou decapitação pela espada. Nenhum deles tem a ver com a cena descrita no Salmo. Fica a pergunta: como ele poderia descrever algo que simplesmente não existia no mundo dele? O próprio rei Davi, apesar de ter tido uma vida cheia de perseguições, nunca foi executado dessa forma. No entanto, os relatos que temos sobre Jesus de Nazaré descrevem exatamente essa cena. E tem mais: as primeiras palavras dele na cruz, Deus meu, por que me desamparaste?", são a frase de abertura exata do Salmo 22. Mas a história não para por aí, não. Vamos avançar um pouco no tempo para um texto ainda mais detalhado. Vem de um profeta chamado Isaías e parece uma biografia completa, escrita séculos antes da pessoa nascer. Olha, a comparação aqui é impressionante. Escrito uns 700 anos antes de Cristo, o capítulo 53 de Isaías parece um roteiro dos eventos da vida de Jesus. Previu a rejeição, o silêncio durante o julgamento, a execução ao lado de criminosos e, o que é fascinante, o sepultamento no túmulo de um homem rico. A precisão dos detalhes é, no mínimo, de cair o queixo. Claro, a primeira coisa que todo mundo pensa, e com razão, é: tá, mas e se o texto foi escrito depois e só fizeram parecer que era uma profecia? É uma pergunta super justa e, na verdade, crucial para essa discussão. Pois bem, a resposta para essa pergunta veio em 1947, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Entre esses manuscritos estava o grande rolo de Isaías, com o capítulo 53 inteirinho lá. A datação por carbono 14 colocou o texto, sem margem para dúvida, em cerca de 200 anos antes de Cristo, ou seja, não tem discussão. A profecia veio sim, séculos antes dos eventos. Com a datação confirmada, a coisa fica mais séria. Já não se trata de uma única previsão isolada. A pergunta agora é como esses diferentes fios proféticos se conectam. Porque o argumento central não é sobre uma única previsão vaga, sabe? É sobre uma convergência de muitos detalhes. A gente tem profecias de autores diferentes em séculos diferentes que se alinham perfeitamente. As mãos e pés perfurados do Salmo 22, a menção de que nenhum osso seria quebrado, o silêncio diante dos acusadores de Isaías, a morte ao lado de criminosos e, por fim, o sepultamento no túmulo de um rico. Juntos, eles formam um mosaico impressionante. E o ponto mais importante é este: não fomos nós, hoje, que fizemos essa conexão. Foram os primeiros seguidores, que eram judeus e conheciam essas escrituras de cor e salteado. Para eles, quando viram tudo aquilo acontecer, não foi uma tragédia aleatória. Foi o desdobramento de algo que já tinha sido anunciado. Até agora, a gente focou nos detalhes dos fatos, no que foi previsto. Mas essas profecias vão além. Elas também tentam explicar o porquê de tudo isso ter acontecido. Este versículo de Isaías 53 apresenta uma ideia teológica que, na época, era radical. A dor e a punição daquela figura trariam paz e cura para nós. Isso é o que os teólogos chamam de expiação substitutiva. A ideia de que um inocente morre no lugar do culpado. Para o mundo antigo, isso era muito estranho. A regra era: cada um paga pelos seus próprios erros. O que Isaías descreve é algo totalmente novo. E a profecia ainda tem uma reviravolta.
Depois de descrever essa morte toda como uma oferta pelo pecado, o texto diz que essa figura iria ver a sua posteridade e prolongar os seus dias. Peraí, como alguém que morre pode prolongar seus dias? O texto parece apontar para algo além da morte. Então, no fim das contas, o argumento se resume a isso. Não se trata de uma profecia só, mas de um padrão complexo de previsões ao longo de séculos, que se encaixam de forma muito precisa na vida e morte de uma única pessoa histórica. E isso tudo nos deixa com uma pergunta central. Diante de dados como estes, a fé é apresentada não como um salto cego no escuro, mas como uma resposta a um conjunto de evidências históricas e proféticas. A questão final que fica no ar é: o que fazer com essa evidência?